chamo Mauro, a gente está aqui com a professora Dani e com a professora Ada e a gente vai falar um pouco sobre... A diversidade que enriquece hoje. Prof. Ada, por que a professora decidiu ser professora? Faz muito tempo, há muitos anos, e na verdade eu não decidi, surgiu a oportunidade e eu fui para o magistério. Então eu passei por todas as funções dentro de uma escola, desde coordenação de turno, trabalhei com séries iniciais, ensino fundamental e médio, passei por secretaria, passei por direção, passei por coordenação de turno e me aposentei nas séries iniciais. E no ano seguinte eu comecei a trabalhar com educação especial e continuo até agora. Então dá para perceber que eu tenho muitos anos de chão de sala de aula. Tem uma carreira bem grande. Uma carreira de muitos anos em sala de aula, da qual eu gosto muito. Eu sou muito feliz na sala de aula com os alunos. E você, Prof. Dani, o que te fez escolher ser professora e seguir essa carreira? Então, desde pequena eu brincava de ser professora. Aí quando eu terminei o ensino médio, aí eu cursei pedagogia. E desde então eu trabalho. Eu me formei em 99, desde então eu trabalho com a educação, professora. Sim, e Prof. Ada, o que te fez querer se especializar em ser uma professora para pessoas especiais? Foi assim, também surgiu, como eu tinha muitos anos de sala de aula, fazendo regência de classe, aí eu me aposentei. Eu acho que essa experiência toda de sala de aula com turmas, fazendo regência, me fez optar por trabalhar mais individualmente com os alunos que mais precisassem. Então eu trabalhei desde os bem pequenos, né, com material lúdico, com alfabetização, né, de forma lúdica, e eu sempre tive bastante êxito. E eu penso que todo professor tinha que passar pela experiência de trabalhar com alunos especiais, porque é muito enriquecedor e eu penso que a gente aprende muito, a gente se torna um ser humano melhor, mais paciente, capaz de entender o outro lado também das pessoas que têm dificuldade e que não conseguem acompanhar a turma de maneira geral. Sim, e Prof. Dani, o que te fez querer se especializar, ser professora de pessoas especiais? Então, isso foi quando eu peguei um quarto ano, que eu era professora regente, e na época não existia segundo professor e nem professor auxiliar, e eu me vi com muita dificuldade. Eu tinha um aluno que tinha síndrome de Down e uma menina que tinha um problema bem severo. Então eu me vi na situação de que eu não tinha apoio, não tinha nada. E quando surgiu a educação especial, eu comecei a gostar de educação especial, e desde então eu sou professora de educação especial, geralmente com autistas. Então a professora quis fazer isso para ajudar pessoas, porque na situação da professora não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém para ajudar. Foi para ser o suporte para outras professoras. Tive muita dificuldade. Como professora regente, eu passei muita dificuldade naquele ano. Né? Então daí eu peguei e fui para essa área. Né? Mas geralmente eu gosto de ser 20 horas professora regente e 20 horas de educação especial. Mas faz uns 3 anos que eu tô só com educação especial. Entendi. E já puxando um pouco sobre esse assunto, a gente queria perguntar para vocês qual a importância na inclusão da educação especial na escola. O que vocês acham sobre isso? Qual a importância qual a importância, assim, sabe? Por que vocês acham tão importante atualmente, hoje em dia, né, ter a educação especial nas escolas? Ter um professor auxiliar, fazer com que os alunos se aproximem e entendam mais sobre a educação especial? Tipo, o que a gente falou de antes, teve que passar pela situação para ver que realmente precisava ter. Né? Eu sou a favor, sempre falo, né, de que toda sala deveria de ter uma inclusão e um professor auxiliar. Porque todos iriam ver as coisas talvez com olhos diferentes. Porque quando tu tens um aluno que é especial em sala, tudo se transforma, né? Então tu vê com outros olhos, né? E não são todas as turmas que tem. Eu não falo só da escola K, eu falo no geral, né? Então assim, eu vejo que as pessoas começam a olhar a educação especial com outros olhos,
né? Até os próprios professores regentes. Ver o outro lado da moeda, Ver o né? outro Ver a lado. importância que é ter A uma importância, pessoa para ajudar quem tem dificuldades. quem tem dificuldade, quem às vezes não é nem dificuldade, precisa de outro tipo de ajuda, né? Então, Sim. assim, é extremamente importante. E a Profiada, o que a Profiada tem? Com certeza é de suma importância ter um professor de apoio para as crianças que têm mais dificuldade. A importância do segundo professor na sala de aula para lidar com as crianças que têm mais dificuldade. Porque assim, o aluno não se integrava, ele saía da escola sem ser alfabetizado. E hoje não, por mais dificuldade que a criança tenha, pelo menos aprendendo a ler e escrever, que é tão fundamental para a vida delas, para poder pegar um ônibus, para poder fazer uma leitura qualquer, então é de suma importância. Quando o professor, no dia a dia dele, ele não consegue tirar esse tempo para trabalhar só com o aluno individualmente, considerando que ele tem mais 30 e poucos alunos na sala. Então, para o desenvolvimento integral da criança, de relacionamento com outras pessoas, de perder os medos, a ansiedade e a própria aprendizagem em si, além do desenvolvimento de alfabetização, de relações sociais, de integração, de se sentir de fato mais inserido na sociedade. Sim. E tem mais uma coisa que é importante, que depois os pais comentam, como eles, quando eles saem de casa para a escola, sempre há um avanço muito grande no desenvolvimento deles. Sim. Então essa parte de ter uma professora auxiliar ajuda tanto quanto os alunos que estão em volta desse aluno que é especial, quanto o próprio aluno, quanto até os professores, porque a gente tem que ver com os olhos que ter um professor ali ajudando, tu vai saber lidar com uma situação de uma pessoa que às vezes está tendo algum tipo de uma crise, porque tem alunos que eu já convivi, que eram alunos que tinham crise de raiva, quando se distraíam ou quando tinha muito barulho, e a gente não sabia lidar, até ter uma professora auxiliar. Então, ter a professora auxiliar tem muitos benefícios para a sala de aula, não só para aquele aluno específico, mas para todo mundo, né? Sim, tu fala, cara, isso que eu falo. Assim, eu tenho algo assim bem interessante para falar, isso que tu reforçou, Mauro, para a sala de aula em si, para os outros alunos também aprenderem a conviver, para ter mais empatia, para ser mais acolhedores, e o professor também consegue intermediar esse trabalho, essa função, né? Da relação de sala de aula com os demais alunos também. Como eu tive um aluno que tinha assim, ele era cadeirante. Na verdade, ele fazia todas as atividades, mas ele era cadeirante. E a função de levá-lo para o lanche, de levá-lo para o banheiro, de se movimentar na sala, a grande maioria das vezes se dava pelos próprios alunos. Então eu estava ali, eu estava atento, eu estava observando, mas os próprios alunos tinham essa preocupação de levá-lo nos lugares que eles fossem, para as aulas de educação física, etc. Sim, tem aquele conjunto de os alunos entender que a pessoa precisa e querer ajudar. Da inclusão, né? Incluir a pessoa na sala de aula, porque se a gente for parar para pensar, muitos desses alunos estão com muito problema porque se sente excluído, porque a gente tem muitas pessoas que têm dificuldade de trabalhar com pessoas assim. Ter uma professora auxiliar como a Prof. Dani, ajudando todo mundo, porque eu já vi muita prof ajudando não só aquele aluno específico, trabalho a sala toda, não é só um trabalho de uma pessoa só, não é aquele aluno específico. Vocês duas ajudam a sala inteira. Então não tem benefício só para aquela pessoa, tem benefício para a sala. O que a professora consegue, como que a professora consegue auxiliar isso? De ajudar um só especificamente e ainda conseguir auxiliar a sala inteira e gostar disso? Então, isso para mim desde o ano passado tem sido assim uma coisa bem nova, porque eu nunca trabalhei com o ensino médio. Então assim, eu adoro, acho que eu me identifico mais com o ensino médio, hoje eu posso dizer, porque eu passei como desaprofiada por todas as fases, né? Hoje eu me identifico mais com o ensino médio. Mas eu confesso que quando eu cheguei no ensino médio, eu fiquei meio assim, eu disse, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou chegar neles, né? Eles têm uma diferença, né? Acostumada com os pequenos, aí eu fui logo para os maiores, né? Então assim, eu fico feliz e gosto disso e costumo chegar e eu
E o meu trabalho é mais de observar. Eu consigo ver se as pessoas têm dificuldade ou não, se estão precisando, às vezes, de uma palavra, de um esforço, né, de alguma coisa assim deles mesmo, né? O sentimento deles é nítido, né? Conforme eles vão se abrindo, primeiro eles chegam, nos olham assim com uma cara, né, do tipo assim, veio, né, chegou, vai, né? O que ela vem fazer aqui, né? E Sim. Depois vai indo, vocês abrem o caminho e a gente vai trilhando, né? Sim, vai abrindo espaço para a professora Isso. se sentir como com a sala, né? Com certeza. E como vocês falaram tudo ali, né, da socialização, como a gente estava falando, a educação especial de vocês ajuda tanto na educação, mas também como na socialização. Isso. E a gente queria saber também se vocês já passaram por alguma dificuldade nesses anos todos, com a educação especial em si. Se vocês já presenciaram alguma coisa. Ai, Larissa, deixa eu falar. Eu mesmo estava pensando aqui que é importante a gente falar também na dificuldade, às vezes, em relação a alguns professores que não têm esse entendimento. Porque a nossa formação, ela ou é pedagogia ou é educação especial. Então, a gente não tem tanto conhecimento das disciplinas específicas. Eu, por exemplo, matemática, física, química, são disciplinas que eu tenho muita dificuldade, que eu não consigo auxiliar meus alunos nessas disciplinas. Sim. E quando o professor compreende que eu não preciso dar conta disso, que o meu aluno também não precisa, que existem outras formas de fazer, que existem outras formas de aprendizagem, então para a gente é mais fácil. Mas uma das dificuldades, hoje já melhorou muito, mas é do professor não compreender que essa não é a nossa formação e que o aluno da educação especial, ele não vai dar conta dos conteúdos como os demais alunos dão conta. Sim, porque assim, se professora, que já é professora, é difícil, já não consegue entender, como é que vai ensinar para uma pessoa, para outra pessoa? Se você não consegue entender, como é que vai poder auxiliar uma pessoa que é especial, ou qualquer outro tipo de aluno? Como é que a professora vai conseguir trabalhar com uma pessoa se a professora não entende o conteúdo? Porque tem outras formas de aprender o tema sem ser da forma mais... Exatamente, da forma que todos os outros aprendem, de forma que todos os outros fazem. Então tem inúmeras outras formas de fazer, né? Até mesmo para as crianças com mais dificuldade, os adolescentes com mais dificuldade, existem outras formas de fazer, que é a pintura, que é a colagem, que é a leitura, que é a representação de alguma forma, que é um resumo menor, que é uma resposta mais curta. Então tem outras formas, e quando o professor regente compreende isso, para a gente também fica bem mais fácil. E a Prof. Dani, já teve alguma dificuldade trabalhando com o ensino especial? Várias já. Isso aí, ao longo dos anos, né, a gente teve muita dificuldade com alunos. Eu já apanhei de aluno, já fui agredida, né, mas assim, não tive nenhum problema assim de aceitação. Todos eles me aceitaram muito bem. Eu já tive 6 alunos com laudos, né? Porque não necessariamente eles precisam, mas eu já tive 6 em uma mesma sala com laudo. Então assim, foi um ano bem pesado, assim, mas eu venci. Foi em 2018, né? Então assim, era bem difícil. Acho que foi a minha maior dificuldade, assim. A dificuldade da professora, das duas professoras, é mais com o aluno especial, com a turma em si ou com os professores? Porque a professora apresentou com o aluno especial de ser agredida. A professora Ada apresentou com o professor. E a turma em si? A turma, às vezes, ajuda com essa dificuldade? Tipo, atrapalha o ensino? Às vezes a turma não quer trazer aquele aluno para perto, ou a turma não gosta daquele aluno e causa algum problema? Nesse sentido eu nunca tive problema. Eu tive problemas com barulho, porque às vezes tem determinado aluno que não consegue com barulho, né? Sim. Isso ainda atrapalha, mas de... não. Às vezes o aluno especial, ele apresenta já alguma dificuldade, principalmente do isolamento, né? Ele fica mais isolado, ou ele se sente rejeitado, ou não aceito, ou diferente, e ele acaba então recuando até de interagir com os demais alunos. E a discriminação tem mesmo, a discriminação, porque ele não tem o mesmo ritmo de aprendizagem, a dificuldade nos grupos, inseri-lo nos grupos, porque ele não produz muito, ele produz mais devagar.
Então é um trabalho que também a gente precisa auxiliar na medida do possível, inseri-los no grupo de trabalho. Nem que não produza muito, mas para estar ali junto, discutindo, falando, participando minimamente, socializando. Conversar com Mas pessoas assim, novas. eu sou suspeita para falar porque eu amo estar na sala de aula. Eu sou feliz levantando, sabe, tomando banho para vir para a escola de manhã. Então, eu sou muito feliz. Se eu for te falar, não, eu tenho, qual é a minha dificuldade hoje? Eu não tenho dificuldade. Eu não sei se às vezes em relação à turma ou ao meu aluno especial, isso seria o suficiente. Mas eu me sinto muito útil, eu gosto muito. É um trabalho, eu sempre digo, né, e uso a frase que é um trabalho de formiguinha. Todos os dias é um pouquinho, mas assim, como a professorada falou, eu levanto todos os dias disposta, né, a dar, né, a vir para a escola. Eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonada. Hoje eu digo que eu não tenho outra profissão além de ser professora. Eu gosto da sala de aula, eu gosto do calor humano. Inclusive eu peguei uma turma à noite porque eu prometi para uma mãe que eu fui professora do filho dela 3 anos seguidos, e quando ele fosse para o ensino médio eu ia trabalhar com ele, e ele foi para o novo ensino médio à noite e eu estou lá ajudando ele, porque eu prometi para aquela mãe que quando ele fosse para o novo ensino médio eu iria estar lá, e eu estou lá à noite. Embora eu nunca tenha trabalhado à noite, Sim. mas daí como ele foi para a noite eu resolvi. Mas a satisfação de trabalhar Eu com ele, cumpri a a minha poder palavra. ser professora, Isso. fez trabalhar no turno noturno. No Isso turno. é bom, né? Por causa que é desse apoio e dessa vontade que os alunos precisam ter, né? Então, quando eu cheguei, que a vaga dele abriu só em abril, meu Deus, quando ele me viu, ele disse, professora, ele veio, sabe? Então, assim, é gratificante. Não tenho nem palavras para dizer o que eu senti quando ele me viu, sabe? Porque ele viu que tinha um apoio com ele ali, né? Porque ele mudou querendo ou não, ele mudou de turno, ele perdeu a professora. Perdeu a professora, daí a mãe dele me questionou por que eu não havia pego ele. Eu disse, porque esse ano eu tô em outra escola, daí eu disse, mas se ele for pra noite, eu fico com ele, se tiver que ser. Aí eu fui pra noite, a vaga surgiu e eu peguei ele novamente. Sim. Então você literalmente foi atrás de uma pessoa que você já tinha trabalhado. Sim. E ter, na minha visão... Por um pedido de uma mãe. Na minha visão, para esse aluno, ele deve ter se sentido muito confortável, porque querendo ou não, para pessoas especiais com algum tipo de... Vamos dizer... Qualquer tipo de síndrome, qualquer coisa, ter alguém que conhece, ter alguém que já é familiarizado, uma pessoa que tu já tem aquele apoio, é muito bom. Eu convivo bastante com pessoas assim, eu meio que, entre aspas, trabalho com pessoas assim, e eu faço o que me ensinaram, que é, tem uma pessoa especial, tu tenta ir lá, tenta trazer para perto, mas também respeitando o espaço da pessoa. Como a apropriada disse, tem pessoas que vão se afastando do grupo. Daí tem professor que fala, mas é porque o grupo não vai. Às vezes o grupo até vai, mas a pessoa, porque já se sente meio excluída, já vai se auto-excluindo. Essa é uma grande dificuldade que eu sinto que alguns professores têm. Aí eu volto na mesma frase, né, Mauro? É um trabalho de formiguinha, tu não vai se conseguir. Talvez lá no final do ano tu consigas, talvez no ano seguinte tu fique mais amigo dessa pessoa. Eu sempre digo, a inclusão ela é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, porque se for muito à frente também não vai dar certo. Fica invasivo. Fica invasivo, aí fica aquela expectativa que, né, e aí, o que eu faço? Vai, não vai? Então, assim, sempre uso essa frase, é um trabalho de formiguinha. Não sei se a professorada concorda, mas, assim, é um trabalho bem lento. É lento e... gratificante. E para sempre, assim, permanente, né? Sim. É permanente. Mas a gente tem inúmeros exemplos de... Como logo após a pandemia, que os alunos ficaram ali em casa por um período, logo depois que eu voltei, já era no final do segundo semestre, um menino já grande, um mocinho que não era alfabetizado, pensei, o que eu vou fazer agora, final do ano, com esse menino, né? Já grande. E aí, assim, a gente se empenhou, ele saía bastante da sala, nós fazíamos bastante atividade, e até final do ano ele conseguiu ler. Então ele ficou muito, muito feliz. Quando ele viu que ele tinha dado conta, que ele estava conseguindo ler as placas, as coisinhas, os cartazes da escola, os livrinhos de literatura. Então, foi assim,
foi sensacional. Mesmo que ele não tivesse ainda domínio da escrita, ou tivesse ainda dificuldade, mas ele já estava conseguindo ler. Então, é aquele trabalho que tu não pode desanimar, que tu tem que acreditar, que sabe, e todo dia um pouquinho de formiguinha, como tu diz, e vai embora. Vai embora. É muito bom. E vai conseguindo trabalhar, né? Trazendo É, a turma para perto, o aluno. Sim. Ver, a questão aqui é de ver o aluno em si tendo esse desempenho maior, tendo essa visão de conseguir, e a turma também, porque tem muitas pessoas na turma que têm dificuldade, e eu vejo até a professora ajudando muito essas pessoas. Isso traz aquela visão de que a professora não é só daquele aluno, a professora é auxiliar da sala inteira, Da turma. traz a turma inteira para perto. Isso ajuda até o aluno a se incluir, porque ele vê que aquela não é especial para mim, é de todo mundo. Então, se todo mundo usa ela, por que eu não vou querer a ajuda dela? Se todo mundo pede ajuda dela, porque tem essa dificuldade grande, às vezes o aluno não querer ajuda, querer se distanciar, conviver com isso deve ser bem difícil, né? Nesses casos, assim. Eu nunca tive, não lembro assim de... Mas assim, a gente vê, como tu falou, de se auto-excluir, e o papel, é disso que tu tá falando, o papel da gente de uniformizar, de auxiliar, de estar ligada em um outro aluno que também tenha dificuldade por algum outro motivo, numa outra disciplina. E às vezes, mesmo que a gente não dê conta, não domina, mas só de estar ali perto, se aproximar, perguntar como é que tá indo, se fez, se deu conta. A conversa com os professores, que eu costumo muito fazer. E a gente tenta fazer então essa intermediação com os outros professores também, né? Com alunos em sala de aula na medida do possível, porque também nem sempre é possível. E com os professores também, né? De fazer esse trabalho de conversar, de propor alguma atividade, né? Diferente. E, na medida do possível também, não sobrecarregar o professor com as atividades que teriam que ser diferenciadas. Normalmente a gente a mesma adapta, para não ter que o professor regente ainda ter que se preocupar com atividades a mais para aquele aluno, para de fato também reduzir um pouco o trabalho do professor regente. Sim, a gente já falou de bastante coisa, mas a gente também agora queria saber, a gente falou da inclusão, da socialização, essas coisas, mas querendo ou não, dentro da educação especial ainda tem muitas dificuldades, ainda tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E a gente queria saber quais são as estratégias que vocês acham que poderiam ser inclusas para ter essa melhoria. Se vocês têm em mente alguma estratégia. Alguma forma de auxiliar para melhorar? Alguma forma diferente ou que teria melhoria mesmo. Falar, Dani. Eu penso que a família teria que participar mais. A família normalmente é bastante distante. O aluno, eles trazem a criança para a escola, o adolescente para a escola, e parece que aí termina a obrigação deles. Agora ele tem segundo professor vai ajudar, e a família deixa de participar mais, de estar mais junto com a gente, até perguntando, porque para nós também é importante saber como que é esse aluno em casa, como que é a relação dele em casa com a família, para que a gente também possa intervir de forma mais eficaz. E normalmente a família também se afasta e considera, não, tem segundo professor, então a minha tarefa termina aqui, agora o professor vai trabalhar com ele e a minha obrigação não terminou. Então, essa questão é bem difícil, até em relação aos materiais que às vezes o aluno precisa, que a gente precisa ir atrás, precisa comprar, precisa trazer, porque a família não tem esse compromisso, esse compromisso de nos auxiliar também. Aí a responsabilidade acaba caindo tudo em cima de vocês. Exatamente. Querendo ou não, a família é a base de tudo, né? Então, às vezes a pessoa está com um problema na família, o professor não sabe, daí o aluno chega de um outro jeito, às vezes o aluno está meio mal, o professor não consegue ajudar, porque o aluno não é acostumado a falar sobre isso, porque a família está com dificuldade, tem algum problema em casa, o tratamento muda.
a família é uma base querendo ou não, a família compõe muita parte da escola, porque a gente vem de casa para a escola, a gente traz os ensinamentos de casa para a escola. Então, se o aluno está com problemas na família, está com dificuldades, ou a família não é tão presente no ensino dele, não é tão presente no auxílio, como é que um professor vai conseguir auxiliar aquele aluno? Para vocês, sobra tudo para vocês. E o que a professora acha de como auxiliar essa parte dessa estratégia de trazer a família mais para perto da escola? Então, não é só a família, ela traz um laudo e a partir desse laudo que o médico dá, tu tens que ajudar aquele aluno de certa forma. E não é bem assim, às vezes são pequenos detalhes que a família, ela pode estar falando que pode contribuir para o dia a dia. O meu filho é assim, a minha filha, né, ela age assim, o que ela mais gosta. Então, assim, leva uns 40 dias para a gente conhecer o aluno, no mínimo, né, para a gente conhecer, para ver até onde ele vai, onde ele não vai, né, o que ele, né, ele consegue, porque às vezes o laudo diz uma coisa e quando tu vê é bem outra. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, né, professorada, o laudo, né, então assim, a gente fica meio que perdido uns 40 dias, depois a coisa começa a fluir, né, se tu não tens o contato com a família, né, fica mais difícil ainda. Eu já tive alunos, não esse ano, eu já tive alunos que eu nunca conheci os pais, né, então assim, pensa, nunca eu os vi na escola. Aquela muito grande, né? Aquela questão de medicamento, tomou medicamento, toma, não toma, tá sonolento porque tomou remédio, mudou a medicação. E então essas informações pra gente também é importante. Porque o aluno veio hoje e só dormiu, mas por que ele dormiu? Ele tomou remédio, ele foi dormir muito tarde, né? O que aconteceu? Então essas informações pra gente também é bastante importante, sabe? Sim. Tem alguma outra estratégia para auxiliar, conseguir ajudar e melhorar na educação especial que a Prof. Dani imagina? A Prof. Ada falou sobre trazer a família para perto. A professora Dani não tem algum tipo de coisa que poderia melhorar na educação especial? Olha, curso dos professores regentes, eu vejo que teria que ter, porque às vezes eles olham, não são todos, não falo da escola AK, falo no geral, né? Eles não têm esse entendimento, eles não veem com os mesmos olhos, que não são obrigados também a verem com os mesmos olhos, mas assim, fazer um trabalho diferenciado com esses professores, para eles, né, se colocarem talvez uma semana no nosso lugar para ver como é difícil às vezes. Sim. Às vezes eu ouço assim, só tem um aluno, mas aquele aluno pode trazer um problema grande, uma dificuldade grande para o professor. Não, mas ele só tem um aluno, mas um aluno já às vezes é muita coisa. Porque não é todo professor que tem esse contato, então eles não vão ter a mesma visão que vocês, né? Sim. Aí por isso seria esse curso. Ano passado teve curso para nós, né, Ada? Nós até comentamos, né, que deveria ser para os professores regentes, e não para nós. Veio uma equipe. Na verdade, né? Não necessariamente. Eu acho que o curso lá foi mais voltado, acho que para os professores regentes. Eles que deveriam ter escutado aquilo tudo que nós ouvimos. Fazer um curso preparatório para saber lidar, porque às vezes vamos dar um exemplo, até o começo do ano, até uma parte do ano não tem uma professora auxiliar, estão procurando um professor auxiliar. Como é que o professor vai lidar com aquele aluno que é especial? Então seria bom todos os professores ter esse curso, essa preparação para poder auxiliar aquele aluno específico. Às vezes o professor não tem como vir para um dia da escola, como é que ele vai lidar naquele momento. Então saber lidar com aquela situação inteira seria bom curso. É importante isso que tu falou, porque assim, às vezes eles fazem curso para professor de educação especial. Então são até vários encontros por ano. E aí, como tu falou, chega início do ano, aquele aluno não tem a professora auxiliar ainda. O aluno ainda não tem laudo. E o professor regente está lidando todo dia com isso também. Sim. Então, eles terem alguma orientação, algum curso de formação, também seria bastante importante. E não só para a gente que vai trabalhar com aluno especial, sabe? Hoje em dia, a gente tem pessoas especiais em todas as partes, né, em todos os setores.
Eu mesmo, eu meio que, entre aspas, trabalho com crianças especiais, onde eu treino, eu sou auxiliar no meu treino, e tem muitas pessoas que têm algum tipo de problema. Vou dar um exemplo na turma dos babies, que são dos bebezinhos onde eu treino, tem 2 irmãos gêmeos, um tem autismo e outro tem TOD. Então, é bem difícil trabalhar com eles, é muito difícil. Mas desde o começo que eles começaram a treinar ali, desde o início até agora, eu e o meu mestre e a minha mestra vê os pais deles falando que eles estão melhorando muito, estão tendo um comportamento melhor, estão evoluindo como pessoa por conta do trabalho que a gente faz com eles. É muito gratificante. Vou dar o exemplo desse aluno, não vou falar nomes para não ter nenhum tipo de problema, mas ele anda na pontinha do pé, porque pessoas que têm autismo têm esse costume de andar na pontinha do pé. Hoje em dia, a gente consegue trabalhar com ele de só falar o nome dele e falar o pezinho. Ele já anda, ele já lembra que tem que botar o pé inteiro no chão e começa a andar. E ver os pais, ver as pessoas que estão em volta, tendo aquele apreço pelo trabalho, ver que o filho dele está tendo uma evolução por conta da sua atitude, do seu trabalho, do seu momento de ensinar, é muito gratificante, é muito bom. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que têm algum tipo de problema, algum tipo de... às vezes tem TOD, tem TDAH, tem espectro de autista, tem alguma coisa, só que a gente não sabe, porque às vezes é um nível muito baixo. Daí quando a gente começa a perceber isso e a gente querer entender mais, querer trabalhar com isso, querer saber como é que é muito bom. Atualmente eu estou estudando um pouco sobre isso, estou tendo que fazer isso por conta desse meu trabalho, entre aspas, e isso me ajuda muito a entender, porque eu já tive pessoas da minha família que tinham esse problema, que não eram exatamente da minha família, mas conviviam comigo direto, e ajuda muito a todo mundo em si, a sociedade em si, aprender a lidar com os problemas dessas pessoas, aprender como tratar, não excluir a pessoa, sempre ver que a pessoa está com uma dificuldade, ir lá, ir atrás e querer ajudar. Essa é a melhor parte da educação especial. Vindo isso da escola é muito bom, porque se a gente começar desde sempre, a professora falou sobre os professores ter esse treinamento, mas seria bom os alunos terem um dia de uma palestra para a gente aprender mais sobre isso, para a gente desde o começo a gente ser criado aprendendo como lidar. Essa é a melhor parte que eu acho que deveria melhorar nas escolas também, às vezes uma palestra com o professor. Eu converso bastante com a profiada, já tive uma parte desse assunto com a profiada, ela me explicou umas coisas, isso é muito bom pra mim. Larissa, tu tem alguma coisa? Que nem o Mauro falou, né? Isso dos alunos terem o contato, deles terem um aprendizado é muito bom, porque tem muita gente, não é todo mundo que convive com pessoas assim, então não é todos que vão saber agir, não são todos que vão conseguir conversar. Então, disso que o Mauro falou, de trazer palestras, trazer pessoas que entendem do assunto, é uma coisa que eu acho que ajudaria muito, tanto na pessoa que não tem, que precisa saber como funciona, tanto para a pessoa que tem, porque assim faria as pessoas se aproximarem mais uma das outras. E eu tenho um exemplo também, que a minha avó, ela cuida de crianças, né? Ela tem uma creche e já passou diversas crianças por lá. E tinha um menino, né, que ele ficava lá, que ele tinha, e ele também era tipo, muito explosivo, que não fosse do jeito dele, ele explodia, assim, sabe? Ele ficava muito bravo. E isso foi uma coisa que a gente lá com ele conseguiu trabalhar, que a mãe dele chegava e falava, ó, ele tá melhorando nesse aspecto, por causa que a gente trabalhava tipo, nisso, em cima dele, sabe? E ver, tipo, que a gente que não tem essa especialidade consegue fazer isso também, é uma coisa legal. Eu imagino ainda mais vocês que conseguem trabalhar, que nem tu falou do menino ali antes, que é lá que tu foi pra noite, que daí ele viu que tu tava com ele, sabe? Aí... mas foi isso, gente, me perdi no meio do negócio. E assim, ó, e é isso aí, a inclusão, ela todos os dias ela traz um novo aprendizado, porque assim, tu tens que estar sempre lendo, tens que estar sempre estudando, né? Tá sempre surgindo síndromes novas. Que ano passado eu recebi ano retrasado, um aluno com uma síndrome lá que eu nunca tinha escutado falar, né? E depois ele foi diagnosticado com outras coisas também, mas assim, ó, completamente diferente, tá? Então, assim, eu fui atrás, fui ler, né, descobri que era mais em meninos, a gente vai vendo probabilidades, vai vendo pesquisas, né, porque, na verdade, ninguém descobriu nada ainda sobre o autismo, de onde ele vem, por que ele surge, né, como é que ele funciona, o que aconteceu. Existem estudos, mas comprovação não tem.
Sim. né? Então fica todo então tu vive lendo, tu vive vendo vídeos, né? Coisas pequenas, tipo tu falou ali dos pés, né? Sim. Né? E eu tinha uma aluna que ela ficava com a boca meio que aberta, aí eu fazia um sinal com a mão, ela Fechava voltava, eu não falava, eu só fazia o sinal, né? E ela entendia, até para não constranger ela em sala. Sim. Então eu, né? Porque eu já eu já tive gêmeos autistas 4 anos seguidos, né? Então assim, era um casal. E essa história me marcou muito também, porque foi um trabalho assim bem cansativo, mas foi muito gratificante assim, né? Mas daí vocês percebem que de ordem prática, quando se começa a falar desse assunto, vocês que não, a princípio não são da área, já conseguem perceber, tu lá nas tuas aulas de esporte, a Larissa lá, então se a gente começar a conversar com as pessoas, a gente vai ver que o problema, essa dificuldade ou esse assunto, ele está ali. E ele está se mostrando mais, porque hoje nós temos mais laudos, que alguns anos atrás nós não tínhamos. Os pais, na verdade, tinham até vergonha de levar o filho no médico e dizer que ele tinha uma determinada dificuldade. Eles escondiam isso, o máximo que podiam. Era vergonhoso dizer que o filho tinha alguma dessas, ou TDAH, ou autismo, ou síndrome de Down, ou toque, ou tantas outras síndromes. Então os pais escondiam, não faziam questão nenhuma que ele tivesse laudo e muito menos um professor de apoio. E hoje isso está mais discutido, está mais aberto, os pais estão vendo o quanto isso é bom. Então eles hoje vão atrás dos laudos, né, nos apresentam, a criança tem acompanhamento e a gente passa a ficar mais sensível a isso, a perceber melhor no teu dia a dia. Isso é muito bom, né, para a educação especial, para as famílias, para a gente que tu citou anteriormente, que os próprios alunos aprendem com tudo isso também. Ser mais tolerantes, ser mais passivos, ter um pouco de empatia. Então, esses alunos inseridos no nosso dia a dia, acaba dando um resultado bom para todo mundo. É aquela tal da minha fala, que toda sala deveria ter uma inclusão, para mostrar o diferente. O diferente que não é diferente, né? Porque Sim. Na verdade, se a gente procurar, cada um tem um problema. Cada um tem um pequeno probleminha, que é só se especializar naquilo. Porque não é todo mundo que todo mundo tem às vezes um probleminha. Tem pessoas que têm TDAH, só que é mais difícil de perceber. Tem pessoas que têm TOD, TDA, TIA, que é o transtorno espectral de autista. Esse é um dos mais difíceis de se trabalhar, porque às vezes você não sabe o que a pessoa tem direito, porque é uma parte que é bem escondida, é um autismo num nível tão baixo que não é considerado autismo nível 1, né? E é complicado, porque às vezes até a pessoa perceber, até a família perceber que aquela pessoa tem algum tipo de problema, deficiência, para começar a tratar isso como uma sociedade, na escola, é muito difícil. Porque já avançou muito. Né? Já avançou muito, daí tem toda aquela demora de trabalhar com a pessoa desde o começo, a família se acostumar, como a prof. Ela falou que antigamente as famílias tinham vergonha. Essa é uma parte complicada para vocês também, né? E eu também, assim, como professora regente, quando tu chama os pais na escola, que tu vê alguma coisa de diferente nos alunos, a aceitação deles de primeiro, ela é completamente negativa. Não existe essa aceitação. Aí tu vai mostrando, tu vai conversando, lá pela segunda ou pela terceira conversa é que tu consegues que eles levem no médico. Aí quando vem o diagnóstico, professora, muito obrigada, eu notava essas coisas no meu filho, mas eu não sabia o que era, né? Então fica todo assim, ó. Então existe também uma dificuldade, né, Ada, como professor regente também, né? Quando a gente chama, principalmente dos pequenos, né? A gente chama e os pais não querem aceitar de primeiro, Sim. porque eu imagino que seja difícil mesmo essa aceitação. Só que assim, é todo um trabalho que a gente faz, né, Ada, mostrando, isso, aquilo, aí vai lá. Daí depois vem o muito obrigada, professora, né? A senhora olhou com outros olhos. Então, assim, isso é muito bom, gente. Ter professores especializados ajuda nisso, né? De, às vezes a pessoa tem um problema, só que ninguém percebeu ainda, a família não percebeu. Vocês que já são acostumados a trabalhar com isso, vocês percebem e auxiliam a família. Essa é uma parte que é muito boa, ajuda muito. Na maioria das vezes é o professor, quando a criança entra na escola, é o professor que vai perceber
que aquela criança tem alguma dificuldade e precisa ser encaminhada. Sim. O papo estava muito bom, mas agora a gente vai ter que finalizar o podcast. Muito obrigado, Prof. Ada, muito obrigado, Prof. Dani. Um tchau a todos e esse foi o nosso primeiro Pod AK.